Fala turma, tudo bem? Professor Wagner Luiz, professor de língua portuguesa, e eu estou aqui para comentar a prova da UES, que prova maravilhosa, dois grandes, belíssimos textos, e é claro, o primeiro texto, Conceição Evaristo, de uma obra ali publicada, romance, tá? Romance, publicado ali no ano de 2003, né, o foco narrativo na terceira pessoa, e além de estar focado na terceira pessoa, está inserido numa literatura ali afro-brasileira, contemporânea, atual, e é uma obra maravilhosa, né, é uma obra titulada, chamada de Ponciá, né, Vicêncio. E é claro, como eu falei agora há pouco para você, foi o primeiro romance, né, de Conceição Evaristo, e nela são narrados o quê? Os problemas do cotidiano das mulheres afrodescendentes, sob um ponto de vista claramente feminino e negro. Esta obra, de uma certa forma, contrapõe a tese, né, segundo a qual a escrita dos descendentes de escravos estaria restrita ao conto e à poesia. Além disso, estabelece uma visão crítica, posso, pois, assim afirmar para você, sobre o abolicionismo do século XIX, né? E até se assemelha, digo mais, com as obras do negrismo, né, modernista, de Jorge Amado e José Lins do Rego, autores ali do que foi a segunda fase modernista na prosa, diga-se de passagem, né? Então, em toda a prosa, há a forte presença de uma linguagem poética, ela narra os pequenos acontecimentos do dia a dia, do cotidiano, mas com um olhar que transcende o automatismo das coisas do dia a dia, né? Assim, olha-se com a essência da poesia, de investigação, algo um tanto quanto intimista. É um texto marcado, para você ter noção, pela etnicidade cultural da voz, né? Quem fala é um sujeito étnico, com as marcas do preconceito, carregadas e sentidas na pele, percorrendo o passado com contraponto com os mitos de cordialidade e democracia racial, também podemos lembrar, né? Já de início, o sobrenome Vicêncio, tá? Ponciá Vicêncio, né, que provém do antigo dono da terra, era uma marca de subalternidades, é o que você ouviu. Então, assim, a denúncia, a ausência de um dos direitos de cidadania para aqueles descendentes de escravos. Então, o relato, ele vai estender-se ali pelo penoso caminho de vazios, também de derrotas, né? Nele, menina ou mulher, vai sendo alijada dos entes queridos e de tudo o que pode significar um enraizamento identitário. Então, Ponciá, né, ela até chega a cair na letargia que a faz perder de si mesma, mas como carrega a força de seus ancestrais, ainda que no fundo do poço, consegue voltar às suas origens e faz todo um diferencial. Sendo assim, vamos à prova, na verdade, vamos à tela, acompanhe aqui comigo, tá? Então, quando eu convido você para acompanhar aqui comigo, olha que texto maravilhoso aqui. Tá, temos um trecho do romance que agora há pouco eu fiz um breve resumo, né, seguido de uma resenha. E aí a primeira e a segunda questão são questões de compreensão, são questões de interpretação, e a UES fazendo sempre jus, né? Então a primeira questão me diz assim, o trecho do livro Ponciá, da narradora, o sentimento de, o que marca corretamente aí esse item, alternativa C, pautada, é claro, naquilo que agora há pouco eu discutia com você. A dificuldade de adaptação a uma realidade marcada pela incessante busca por dignidade, né? A luta contra o preconceito racial que vem crescendo cada vez mais e mais. É uma obra, diria, pois, não só moderna, mas atual, até demais, porque nos traz ali o senso da reflexão, né, da sensibilidade. A segunda questão, os personagens apresentados pelo texto são predominantemente masculinos, né, e não recebem nomes próprios. E por que isso ocorre? Alternativa B marca corretamente. Há o interesse de destacar a força de uma mulher negra e as ações de mudanças em suas vidas. Então, Conceição Evaristo sempre mostrando ali a força do posicionamento. Então, lembra você que cada posição tem uma oposição. Quando a gente vem ali a questão 3, o que é que nós temos? Nós temos uma questãozinha que envolve semântica, que envolve gramática. Então, a questão 3 nos diz o seguinte, tá? A correspondência entre os conectores, né, destacados e o sentido que denota no trecho está devidamente estabelecida em... Aí nós temos conjunção mas e também. Então, mas coragem para morrer também não tinha ainda, nas linhas 6 e 7. Quando eu volto aqui às linhas 6 e 7, então nós temos mais coragem para morrer também não tinha ainda. Então, mas e também foram, pois, empregados no sentido de adversidade, mas, assim como também no sentido de adição, né, de algo a mais. Na assertiva 2, nós temos, pois, os homens gastavam a vida trabalhando nas terras dos senhores. E depois,
a maior parte das colheitas ser entregues aos coronéis, pois aí no sentido de explicação, corretamente. Porém, no entanto, contanto, a conjunção e não está e não foi empregada, diga-se passagem, no sentido de finalidade, mas de adição, né? Ou seja, além do que, né, boa parte do que se colhia terminava ali sendo entregue aos coronéis. Então, anula-se a assertiva 2 em detrimento da conjunção e não está significando aí um fim, o contrário, adição. Na assertiva 3, que todos se entregavam para amanhecer cada dia pobres, enquanto alguns conseguiam enriquecer-se a todo o dia. Então, quando eu pego aí para, enquanto, para no sentido de finalidade, enquanto no sentido de transitoriedade, o que marca corretamente aí a alternativa C. Então, nós também temos aí, ó, se você observar, as figuras de linguagem. Questão 5, no trecho, Ponciá partiu no trem do outro dia, pois tão cedo a máquina não voltaria ao povoado, né? Então, nós temos aí os termos destacados, trem, máquina, são denominados, alternativa A, catacrese, né? O que é a catacrese? Catacrese dentro de uma linguagem abrupta, né? Eu pego algumas gramáticas, elas me dizem assim, catacrese é uma metáfora morta, mas espera ainda, deixa eu simplificar para você. Catacrese é o emprego de uma palavra com o seu valor convencionado. Então, céu da boca, braço da cadeira, perna da mesa. O azulejo da casa é branco, o azulejo vem de azul. Se é branco, era para ser branculejo, porém convencionou-se. Então, nós não temos uma catacrese. Deixo aí muito claro para você. Na alternativa B, ironia, né? Porque há, segundo o enunciado, a necessidade de mostrar termos com sentido contrário, habitual para ilustrar a situação, não é o caso. Alternativa C, paradoxo, mas o paradoxo também é aquele chamado de oxímoro, paradoxo ou oxímoro, que consiste numa contradição absurda. É dor que desatina sem doer, como é que é dor e não dói? Então, paradoxo porque não há lógica entre os termos. E na expressão, causa estranhamento. A alternativa D me diz que é uma metonímia porque houve a substituição para evitar a repetição, marcando entre eles uma relação de proximidade, de contiguidade, o que marca aí corretamente o item alternativa D. Na questão 6, nós temos uma questão sobre coesão. E o que é uma coesão, Wagner? Coesão é uma relação de ordem gramatical. Então nós temos as coesões referenciais e nós temos as coesões não referenciais. Deixa isso aqui muito bem claro para você. Na passagem, estava cansada de tudo, de trabalhar o barro com a mãe, de ir e vir às terras dos brancos e voltar de mãos vazias, de ver a terra dos negros coberta de plantações, cuidadas pelas mulheres e crianças, pois os homens gastavam a vida trabalhando nas terras dos senhores e depois a maior parte das colheitas serem entregues aos coronéis. Então, linhas 12 e 18, evidencia-se, na alternativa A nós temos uma coesão referencial catafórica. Então, coesão é uma relação de ordem gramatical, referencial em detrimento de uma ligação, de uma referência, e anafórica não, catafórica, há um termo sucedente, tá? Catafórica é quando eu referencio um termo sucedente, tá? Que vem depois, que vem após. Porque o termo a vida é apresentado inicialmente, antecipando o referente. Alternativa B, que é exatamente a alternativa que marca corretamente o item, alternativa B, temos uma coesão referencial anafórica, tá? Por meio da elipse verbal da expressão estava cansada, uma vez que apenas os complementos são textualizados em seguida. Alternativa correta. Mas, Wagner, por quê? Uma coesão referencial anafórica é uma coesão que retoma um termo já citado anteriormente. Quando eu pego a expressão, vem comigo, tá? Elipse verbal. O que é elipse? Elipse é a omissão total de um termo, porém eu consigo identificá-lo pelo contexto. Então, a elipse. Sendo assim, essa elipse verbal, eu olho para o verbo estava, conjugue, quem estava? Ele, ela. Então, foram as palavras omitidas. Então, são as palavras ditas, pois, elípticas. Por quê? Porque não estão presentes. E o verbo estava termina, pois, retomando, fazendo que eu perceba pelo contexto que essas palavras foram as palavras que foram omitidas. Temos aí a questãozinha 6, a questão 7 ali, o artigo, a função do artigo, né, em Ponciá,
Vicência deitou-se na cama imunda ao lado do homem. Então, em O Homem, gostava de dizer que ele era pancada da ideia, né? O efeito do sentido provocado pelo uso do artigo masculino definido demonstra, né, que o elemento a que se faz referência no texto, uma vez que diferencia esse personagem dos demais. Por quê? Porque eu tenho um artigo e o artigo ele tem como finalidade definir ao particularizar, sendo, pois, para a sétima questão, alternativa A. Então, foram questões muito boas. Quando eu venho para o texto 2, quem é que nós temos? Nada mais, nada menos do que ele, Luiz Fernando Veríssimo, saudoso agora. Então, um dos grandes nomes da crônica. E aí nós temos questões maravilhosas, não somente de compreensão, de assuntos que nós também chegamos a discutir, então, como também daquele assunto que nós sabemos que você domina, a compreensão, a interpretação, a gramática. Então, venha comigo aqui à 12ª questão. Na 12ª questão, os termos destacados na passagem, mas se os alemães tivessem feito mais 3 gols. Turma, identifica essa palavra para mim. Os, artigo definido. Tudo bem? Então, artigo definido. Singular ou plural? Plural. Eu falei em sala de aula que o artigo só exerce só uma única função. Qual é a função? A função de adjunto adnominal. Então, se o artigo, que é uma classe morfológica, só exerce sintaticamente que a única função que é a de adjunto adnominal, essa seria a grande dica. Seria, pois, a alternativa C, adjunto adnominal. Por sua vez, apenas mais 3, temos um aposto que é um termo acessorial e, por sua vez, tem como função especificar, e temos aí, ó, no terreno do fantástico, do inimaginável, da galhofa cósmica, que me remete ao ambiente, que me remete ao lugar, que circunstancia as coisas, sendo, pois, um adjunto adverbial, sendo para a 12ª questão, alternativa C de competência, que é o que nós sabemos que você tem de sobra, e é claro, vamos aguardar o resultado, e vamos que vamos, segunda fase. Fica aqui um grande abraço em nome de toda a equipe, e até a próxima, valeu!